Queridíssimo diácono lindo, meus queridos irmãos e irmãs, São Francisco de Assis está aí um dos santos mais populares da história da igreja. E é muito interessante quando o santo ele se mistura de fato com a cultura popular, porque ele vai adquirindo quase que o rosto de cada lugar. Eu já vi São Francisco de tudo que é jeito. Já vi São Francisco barrigudo, já vi São Francisco alto, São Francisco baixo. São Francisco meditando, São Francisco cantando. São Francisco só falta voando, né? Deve ter também algum lugar. Francisco de Assis entra na nossa história como aquele que quer traduzir para nós o Evangelho. Na verdade, esse é o grande mistério da santidade. Cada santo e cada santa da história da igreja é uma peculiar tradução do Evangelho de Cristo. Um modo do Evangelho ser traduzido na vida concreta e no tempo concreto de cada povo, de cada região, né? Mas nós não podemos nunca perder a essência, que é o Evangelho. Olhar para Francisco e desligá-lo do Evangelho é um grande crime, porque Francisco só é Francisco de Assis por causa do Evangelho de Jesus. O pessoal gosta de falar que Francisco falava com os passarinhos, né? Falar com os passarinhos não leva ninguém para o céu, pode levar para o hospício, mas para o céu não. Francisco é Francisco porque seus dois grandes interlocutores foram, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, o homem. E ele fazia a ponte entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Esses foram os dois grandes interlocutores de São Francisco. Vamos fazer a meditação do Evangelho de hoje, mas eu gostaria que, digamos que o fundo, né, o modelo, seja a própria vida de São Francisco. Francisco era um jovem do seu tempo que não tinha nada diferente dos outros. Uma época de prosperidade econômica na Itália, as rotas comerciais estavam a pleno vapor, ainda não havia nenhum tipo de interrupção do comércio que vinha lá da Ásia para a Europa, passando ali pelo mar Mediterrâneo. Era a rota tranquila de comércio. E a Itália, com os seus navegadores que faziam justamente essa transição ali da Turquia para a Europa, trazendo e levando produtos, era um lugar de grande efervescência, de comércio, de prosperidade econômica e de dinheiro. E Francisco era filho de comerciante, entendia bem disso. Era um pouco boa vida, diga-se de passagem. Contam seus biógrafos que ele não era nada sovina, gastava dinheiro pra caramba do seu pai, né? Gostava da bebida, gostava dos amigos, gostava das noites, e tinha uma ambição que era muito comum aos jovens da sua época, que era a ambição de ser um nobre. Naqueles tempos, final do século XII, início do século XIII, tinham duas opções na vida de um jovem. Ou você pegava na enxada e se transformava em camponês, ou você pegava na espada e se transformava em nobre. Era isso. Ou você vai para a enxada, ou você vai para a espada. Aqueles que tinham um pouquinho mais de ambição, iam para a espada. E foi o que Francisco fez. Aos 18 anos da idade, pegou uma espada e foi lutar com o exército da sua cidade contra um exército da cidade do lado, não é? Só que se deu muito mal e foi aprisionado. Ficou preso durante 1 ano. Nessa prisão, ele adquiriu 2 doenças que acompanharam ele a vida inteira. Uma doença dos olhos, uma doença do estômago. E quando ele foi libertado, porque o pai dele pagou a fiança, 1 ano depois ele está preso. Então, você sabe que 1 ano não deve ser coisa boa, ainda mais nas prisões daquela época, né? Francisco de Assis sai daquela prisão, parece que ali teve já contato com algumas pessoas que lhe falaram do Evangelho de Jesus de um modo novo. Aqui é tudo São Francisco. Da última vez foi a borboleta, ficou no pé do bispo, agora veio o besouro, não tem problema, eu gosto deles, eles são gente boa. Já teve hoje a borboleta, foi mais cedo, ela só foi contar o bispo. Ela é meio assim, sabe, com o padre veio o besouro mesmo. E São Francisco, então, agradecido de ter saído da prisão, foi fazer também o que era algo típico e muito comum no povo daquela época.
foi fazer uma peregrinação em agradecimento. E a peregrinação que Francisco fez foi para Roma, que não era tão distante de Assis. Quem conhece um pouquinho ali o mapa da Itália, não é tão longe. Assis está um pouquinho acima, né? Roma está um pouquinho mais no meio da bota ali da Itália. E fazendo essa peregrinação foi quando Francisco começou a ter os ouvidos mais abertos para Deus. No caminho ele encontrou os pobres. E os pobres foram a voz de Deus para Francisco. No caminho ele encontrou outros peregrinos, que naquela época não faziam peregrinação por esporte, como hoje fazem a maioria dos peregrinos de Santiago de Compostela, por exemplo. Realmente faziam a peregrinação por motivos religiosos. A peregrinação era um perigo, só porque morrer no caminho, ser assaltada, tudo isso, né? Era um risco, e ele foi. Chegando em Roma, já transformado na viagem, Francisco faz já o primeiro ato heróico, podemos dizer assim. Troca suas roupas com a roupa de um mendigo e se põe a mendigar em Roma. Sua primeira experiência mendicante se deu em Roma. E o que eu gostaria de falar dessa primeira parte da vida de São Francisco? Que a nossa vida também é uma peregrinação. Se nós estamos atentos, Deus fala sempre. E fala não com coisas extraordinárias, mas com aqueles que estão aqui. Fala com os pobres. Fala com o irmão de comunidade que precisa ser acolhido. Fala com a minha família e com os problemas da minha família. Se eu não tiver os ouvidos atentos, Deus fala e eu não escuto. Qual é a questão mais comum hoje? Nós fugimos da voz de Deus. Fujo dos problemas da minha família. Fujo dos problemas da minha comunidade. Fujo de um irmão mais pobre que na rua me pede alguma coisa. Fujo daquele que é mais inoportuno. E aí a gente não escuta a voz de Deus nessa peregrinação. Primeira coisa que a gente tem que aprender com Francisco: não fugir da realidade. Precisamos estar com os dois pés nela, porque Deus abençoa a realidade, não os nossos futuríveis, não os nossos sonhos. Abençoa a realidade. E é ali que Deus nos fala. Hoje é fácil fugir da realidade com fones de ouvido, que cada vez ficam mais grudados no ouvido. Fácil fugir da realidade numa tela de celular, onde todo mundo é sorridente, bonitinho, onde parece que eu sou uma pessoa muito boa quando eu curto determinadas postagens, ou não curto, quando eu compartilho ou não compartilho. Mas às vezes a gente só fica na tela. Francisco volta de Roma mudado. Já tem uma sensibilidade diferente com os pobres, e já começa de fato a se dedicar mais à oração e mais ao cuidado dos pobres. Um dia, e eu estou resumindo muito a história, lógico, senão eu vou ficar aqui a noite inteira. Um dia, rezando nas ruínas de uma igreja de São Damião, a famosa igreja de São Damião, Francisco escuta uma voz. E ele atribui aquela voz como vinda do crucifixo. Era a voz de Jesus que Francisco escutava. E Francisco escutou a seguinte frase: Francisco, não vês que a minha igreja está em ruínas? Reconstrói a minha igreja. Essa foi a voz. E Francisco entendeu isso literalmente. Vendeu o cavalo que ele tinha, foi na loja do pai, vendeu a roupa, os tecidos baratos, para vender muito, pegou o dinheiro e foi ao sacerdote da igreja de São Damião entregar para ele. Fala: olha só, aqui está o dinheirinho para o senhor reconstruir a igreja de São Damião. O padre, que geralmente não é bobo nem nada, já sabia da fama do pai de São Francisco, Pietro Bernardoni, que não era flor que se cheirasse, e não aceitou o dinheiro. Falou: eu vou aceitar esse dinheiro, depois veio o pai dele aqui me cobrar, né? Francisco então volta, e o que ele faz com esse dinheiro? Distribui aos pobres. E ele mesmo se coloca como servo para reconstruir essa igreja. Reconstruiu a igreja de São Damião, reconstruiu uma outra igreja, agora que eu esqueci o nome, e reconstruiu a igreja da Porciúncula, famosa Porciúncula, né? E ali na Porciúncula, Francisco já começou a captar os seus primeiros discípulos, alguns que, como ele, queriam também deixar a família, deixar as riquezas, os planos que talvez até a sociedade ou os pais tinham para eles, e se dedicar ao cuidado das coisas de Deus.
Ali também cuidava dos leprosos. Muito bem. Quando fez um grupinho de 12, mais ou menos, falou: nós precisamos de uma aprovação do Papa. Vamos a Roma. E foi quando Francisco fez a segunda peregrinação a Roma, com os seus companheiros. Chegou em Roma, na corte de Inocêncio III, que era praticamente o senhor daquela época, e não conseguia ser atendido pelo Papa. Todos fizeram chacota dele: isso daí não tem futuro, esse monte de gente reunida, sem regra, sem dinheiro, sem casa e sem nada, que futuro tem isso? Não tem futuro nenhum. Porém, o Papa Inocêncio, segundo conta o biógrafo de São Francisco, teve um sonho, que a Catedral do Papa, que é a Basílica de São João de Latrão, estava caindo. Só que antes de cair, um religioso pobre segurava a igreja e não deixava a igreja cair. Por causa desse sonho, foi que o Papa deu crédito a Francisco. Não deu a ele ainda o status de uma ordem maior, mas pelo menos permitiu que ele pregasse o Evangelho, porque era necessária a licença do Papa, quando não se era padre, para pregar o Evangelho, e permitiu que ele começasse as suas pequenas obras de caridade. Voltando para a Porciúncula, que pertencia ao mosteiro beneditino, o abade do mosteiro dá a Porciúncula a São Francisco e pede que ele cuide da Porciúncula. E aí começa a primeira comunidade de São Francisco. Segundo o ensinamento da vida de São Francisco, um pouco que o Santo Padre disse hoje na homilia da abertura do sínodo, a partir do Evangelho que nós lemos: nós não podemos ver as situações difíceis como sendo um ponto final da nossa vida. Nós precisamos, como São Francisco e como Jesus, olhar para o Pai. Esse é o primeiro interlocutor de São Francisco, o Pai. Tantas vezes as pessoas vêm chorar conosco as suas pitangas, não é? Pedir um conselho, falar dos seus problemas. Parece que nós apontamos tudo menos para o Pai. Queremos dar as respostas, queremos assumir até a vida da pessoa, criticar ela pelas coisas que ela decide fazer ou não fazer. Mas quantos de nós nos reunimos para rezar, para ouvir a Deus, para ler a palavra, para entender ali um caminho novo? Se nós não olhamos para o Pai, nós nunca teremos a alegria de São Francisco, que começa a sua oração dizendo: louvado seja o meu Senhor, e depois fala todo o resto. Nós precisamos aprender a louvar a Deus e encontrar no meio das dificuldades uma saída. Se nós nos perdemos na murmuração, como é que nós vamos servir a Deus? Santo Padre também fala isso, né, na homilia de hoje, das 3 tentações da igreja. Pode ser a tentação da igreja que se fecha nela mesma, senhora da verdade, mas que não abre a porta para ninguém. Pode ser uma igreja, ele diz, tépida, né, que treme, né, indo para o mundo quase com o pires na mão, mendigando e dizendo que todo mundo pode tudo. Isso também é uma tentação da igreja. Ou pode ser ainda uma terceira tentação, que ele diz, uma igreja triste, resignada, que perdeu o fervor do Evangelho, a igreja que vira museu. Tentação também. Nós precisamos fazer outra coisa: abrir as portas da igreja com o fervor de Cristo e manifestar e pregar a misericórdia. Mas isso só se dará a partir do louvor. Francisco então começa as suas pregações. A ordem que começou sendo de gente que construía a igreja como pedreiro, continua sendo de gente que constrói a igreja pregando. E Francisco sai em pregação. Primeiro ele vai lá na Síria pregar para os sarracenos, não consegue. Quer pregar para o Marrocos, que era também na época do domínio muçulmano. Só que chega na Espanha, Francisco cai doente, também não consegue. Aí ele vai pregando por ali mesmo, por onde ele passa. Para fazer uma história grande, uma história curta, quando São Francisco consegue de fato fazer uma pregação mais abrangente, ele vai para a Terra Santa. Até mesmo o sultão dos muçulmanos se alegra ao ver Francisco e permite que ele pregue para os seus súditos. O que ele viu em Francisco?
alegria, louvor e um testemunho coerente de Cristo. Às vezes nós queremos entrar nos lugares, falar de Jesus com tanta técnica, com tanto slogan, com tantos instrumentos, e esquecemos o essencial. Chegar ali com um testemunho coerente de Jesus. E é isso que as pessoas precisam. Tem gente que está tão antenada nas suas próprias bandeiras que não consegue ver nenhuma postagem sem vir logo em seguida com uma crítica. Parece que é uma metralhadora de críticas. Isso é um testemunho coerente de Jesus. Como Francisco chegou ao sultão? Metendo o pé na porta? Ou como um humilde homem que vivia primeiro o Evangelho antes de pregá-lo aos outros? Continua então São Francisco na sua viagem, e agora ele volta para as amarguras da sua missão. Depois de ter feito maravilhas na Terra Santa, até hoje a Terra Santa é custodiada pelos franciscanos, graças às sementes que Francisco pregou. Volta Francisco para Assis, e o que ele encontra? Que os seus discípulos se esqueceram da sua mensagem. Todo mundo foi ao Papa, pedindo relaxação da regra. Não queremos ser tão pobres assim. Não queremos ser tão pequenos assim. Não queremos ser como Francisco. Chega Francisco e é quase expulso da própria ordem. Faz uma regra, não é aceita, faz uma segunda, faltam elementos, até que no final impõe a ele uma regra que ele não queria, mas que por obediência ele aceitou. E assim continuou Francisco. Por causa dos pecados dos seus irmãos, Francisco era conhecido por ser penitente. Terminamos agora, muitos fizeram a Quaresma de São Miguel, que é uma tradição franciscana, que começou com Francisco no Monte Alvério. E numa dessas Quaresmas de São Miguel, Francisco recebe os estigmas de Cristo, que ele não mostrou para ninguém. Em vida ninguém sabia que ele tinha os estigmas. Foram ver depois que ele morreu. Ficou cego, doente e morreu, praticamente esquecido pela própria ordem que ele fundou. Foram nomeados outros para serem os dirigentes, outros para serem os tesoureiros, outros para serem os formadores. E o que coube a Francisco? A vida. Ele viveu a regra que ele mesmo quis, né? No final nem tanto a que ele quis, mas a que foi modificado, né? E aí eu termino com o terceiro ensinamento de São Francisco, que tem a ver um pouco com a primeira leitura de hoje, onde São Paulo fala que está crucificado com Cristo. A cruz faz parte da nossa fé, né? E eu sempre olho para a cruz e fico meditando: Senhor, o que o Senhor quer ensinar com a cruz? Muitas coisas, né? Mas uma eu acho que é importante. Quando você olha para a cruz, Jesus não colocou a mão onde ele queria, colocou onde colocaram. Os pés de Jesus foram pregados onde ele não queria. A cruz de Francisco também foi essa, e a nossa também às vezes é essa. Quantas vezes nós nos revoltamos com as coisas que nós temos e ficamos nutrindo no nosso coração um monte de plano B. E se fosse assim, e se fosse assado, a esposa que eu queria, o marido que eu queria, a pastoral que eu queria, o padre que eu queria, o povo que eu queria, a paróquia que eu queria. A gente fica tanto no sonho que se esquece da realidade. Aonde Deus derrama a sua graça? Na realidade. Se nós tivermos os olhos mais abertos para aquilo que está aqui e agora diante de mim, aí nós conseguiremos fazer a vontade de Deus. Não é o palco dos aplausos, não é o palco dos holofotes, mas é o palco de Deus. É ali que Deus fala. Meus irmãos, saiamos, fujamos, corramos dessa sociedade das aparências, dos aplausos, dos sorrisos falsos. Entremos de cheio onde Deus nos coloca. Ai, Padre, que triste, na minha vida veio essa cruz sem que eu pedisse. Claro que a gente vai fazer de tudo para aliviar a sua cruz, meu irmão, mas naquilo que nós não podemos, carrega com amor. Ai, Padre, mas é tão difícil para mim assim, assado. Pois é. Imagina só se os grandes homens e mulheres da história
ficassem reclamando das cruzes que chegaram. Olhemos agora hoje, por exemplo, o Papa Francisco. Imagina se esse homem vivesse reclamando das cruzes que aparecem todos os dias. Precisamos ter o otimismo de São Francisco, que é aquele que olha para o Pai e dá aos homens o testemunho de Cristo. Esses são os dois interlocutores, Deus e os homens. Os passarinhos estão no meio do caminho, não faz problema. Mas é Deus e os homens. É nesse diálogo real que nós seremos santos e santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.